depois nós vamos orar ao Senhor. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e agradeço a Deus por podermos estar aqui e juntos podermos adorar o Senhor, ouvir a sua voz através da sua palavra e participarmos, termos essa oportunidade maravilhosa de participar da ceia. É maravilhoso isso. Algumas pessoas estarão participando pela primeira vez, né? Os que foram batizados, né? Hoje, a primeira já participaram da outra. Não, foi dessa mesmo, é a primeira. Muito bom e ver que Deus tem realizado coisas maravilhosas em nosso meio. Romanos 5, verso 1 até o verso 11, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre as bênçãos que a justificação que Deus realiza em nós, as bênçãos que essa justificação nos traz. Eu vou explicar a vocês o que significa a justificação em poucas palavras, para que vocês entendam quão privilegiados são aqueles que são justificados por Deus. E quão terrível é a situação daqueles que ainda não foram justificados. Então, leiamos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança, experiência ou caráter aprovado, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Lembrem disso, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Deixe sua Bíblia aberta e nós vamos expor esse texto, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo, no momento em que essa palavra do Senhor é exposta, venha, ó Deus, falar ao nosso coração de forma profunda, verdadeira, gerando em nós, ó Deus, o temor do Senhor, gerando em nós arrependimento, gerando em nós fé, confiança, segurança, certeza, convicção, gerando em nós, ó Pai, fortaleza, perseverança, para que continuemos te servindo com amor e com fidelidade. Abençoe aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Tenha misericórdia das pessoas que estão aqui nesta noite, simplesmente por um ato religioso, mas que nesta noite o teu Espírito também fale a seus corações. Quem entrou aqui nesta noite sem nunca ter, talvez, ouvido verdadeiramente o Evangelho, que saia daqui compreendendo o que é o Evangelho, compreendendo quem és, Senhor, em relação a nós que somos pecadores, qual a condição que nós nos encontramos diante de Ti, e que saiamos daqui, ó Deus, entendendo a nossa condição diante de Ti, e recorrendo à graça do Senhor, pela obra de Jesus Cristo, para que tenhamos nossos pecados perdoados, e sejamos salvos da ira vindoura, da ira que há de sobrevir sobre todos aqueles que não forem resgatados pelo sangue de Jesus. Tem misericórdia de nós e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, muitas pessoas, isso é muito comum, acham que
independentemente de qualquer coisa, elas, quando morrerem, irão para o céu. Ou serão, vamos dizer assim, salvas do castigo eterno ou do inferno de fogo. Infelizmente, há algumas pessoas que hoje nem sequer creem em inferno. Há um discurso de que Deus é amor, e esse discurso tem sido tão grande, e verdadeiramente ele é amor, mas esse discurso ele tem sido abordado apenas por um ponto de vista, sem levar em consideração todo o Evangelho, toda a verdade de Deus, o que a Bíblia nos fala sobre o ser de Deus, sobre a sua pessoa, sobre os seus atributos, ao ponto das pessoas acharem, não, se Deus é amor, então ele não pode lançar ninguém ao inferno. Se Deus é amor, então, evidentemente, no último momento, ele vai dar um jeitinho e ele vai perdoar todo mundo. Algumas pessoas até olham para si mesmas, sem Jesus Cristo, olham para si mesmas e chegam ao ponto de se sentirem seguras em suas próprias obras, naquilo que fazem, ou talvez por aquilo que não fazem. Olham para si mesmas e dizem, bem, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, então pode ser, eu tenho quase certeza, ou eu tenho certeza que o Senhor, no final das contas, Ele vai deixar eu passar. Haverá um espaçozinho naquele portão celestial e eu irei passar. Irmãos, quando nós chegamos aqui no capítulo 5, evidentemente nós não lemos do capítulo 1 ao capítulo 4 de Romanos. Mas se nós pudéssemos ler todos esses capítulos que antecedem o capítulo 5, que Paulo está tratando aqui no capítulo 5 com os romanos, nós iríamos aprender e entender de imediato que todo ser humano, ele nasce no pecado. Não importa a sua nacionalidade, Paulo vai dizer que tanto judeus como gentios, ou seja, pessoas de outras nações, não importa qual a sua história em relação às revelações de Deus, em relação à lei do Senhor, por exemplo, quando ele se refere aos judeus, ele mostra que os judeus tiveram algumas vantagens, porque Deus escolheu esse povo e se revelou a esse povo, e desse povo veio o Salvador. Eles tiveram a lei, eles tiveram as promessas, eles tiveram a revelação que outros povos não tiveram. Deus falou com o seu povo durante a história para que desse povo ele alcançasse povos de todas as tribos, línguas e raças, e esses povos conhecessem a verdadeira salvação e o verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo. Mas Paulo deixa claro aqui nesses primeiros capítulos, pelo menos do capítulo 1 ao 3 da carta dele aos Romanos, que não há um justo sequer, de que todo ser humano, de que eu e você, seja brasileiro, americano, judeu, seja quem for, não importa a nossa religiosidade, não importa a fé que você tenha, uma fé no sentido histórico, uma fé no sentido de convicções, não importa, todos nós somos pecadores e todos nós nos encontramos debaixo da ira de Deus. É isso que Paulo vai dizer, todos estamos debaixo da sua ira. Volte uma folhinha aí, por favor, vá ao capítulo 3 de Romanos, eu quero ler só um pedacinho. E veja o que Paulo diz aqui no versículo 9. Ele está concluindo sua fala, que já vem desde o capítulo 1. Ele está provando, ele está argumentando e provando que tanto judeus como gentios são pecadores, e como pecadores todos estão debaixo da ira de Deus, não há um justo sequer. Veja aí no versículo 9 do capítulo 3, ele diz: que se conclui? Temos nós, ou seja, nós judeus, temos qualquer vantagem? Ele diz, não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado, pelo que ele tinha falado antes, ele diz, já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, que são gentios aqui representando os gentios, estão debaixo do pecado. Veja, todos estão debaixo do pecado. No capítulo 6, verso 23, não precisa você abrir, Paulo diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Não precisa a gente completar, a gente completa depois. Mas o salário do pecado é a morte, ou seja, o que o pecado tem como salário, a justiça perfeita de Deus contra o pecado é a morte. Que morte? A morte em toda a sua plenitude. Não a morte no sentido físico apenas,
do seu corpo começar a se deteriorar, de você partir, ou seja, de haver a separação entre corpo e espírito, ou corpo e alma, e esse corpo voltar ao pó. Não é somente essa morte física, mas é a morte no sentido do homem estar afastado de Deus, e a morte também no sentido do homem ser punido eternamente por morrer fisicamente, estando morto espiritualmente. Isso é que é complicado, isso é que é muito sério. O salário do pecado é a morte. Ele diz aqui: todos, não importa judeus ou gregos, estão debaixo do pecado. Veja verso 10 do capítulo 3, como está escrito. Ele usa o Antigo Testamento para apoiar o que ele está falando. Ele chama aqui o Salmo 141, no versículo 3. Ele chama esse texto e diz aqui, Salmo 14, o Salmo 14, no verso 1 ao 3. Ele chama esse salmo e diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem busque, quem entenda, não há quem busque a Deus. Dê um pulinho aí no verso 23 desse capítulo. Pois todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. Todos pecaram. Fique com esse capítulo aberto, eu vou continuá-lo, mas o que eu quero que você entenda, Davi, ele diz que eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe, no Salmo 51, no verso 5. Eu nasci em pecado e em pecado a minha mãe me concebeu. A minha pergunta é: há alguma possibilidade de existir alguém aqui nesta noite que nunca tenha pecado? Será que existe? Não, não existe. Isso é evidente através de nossos pensamentos. Isso é evidente através de nossos desejos, de nossas palavras, do que sai da nossa boca, do que nós fazemos. Nós somos pecadores e não temos como escapar do ato ou do fato de pecarmos diariamente. Não temos como escapar. Por mais consagrado que eu seja a Deus, se é que eu conheço a Deus, se eu já fui achado pelo Senhor, encontrado por Ele, transformado por Ele, mesmo assim, a minha vida será uma guerra entre satisfazer os desejos da minha natureza pecaminosa e a vontade do Espírito, e o agir do Espírito em meu coração. Agora imagine quem não conhece a Cristo, quem não foi transformado, quem não nasceu de novo, está completamente preso no pecado, escravizado pelo pecado. Ele não consegue fazer nada para a glória de Deus, porque a sua vida é completamente escrava da natureza pecaminosa e daquilo que ele faz para satisfazer seus próprios desejos. Paulo diz: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não importa se é judeu ou se é gentil. E aí, onde está, irmãos, onde está a nossa segurança? Quem é de nós que pode garantir a sua própria salvação pela sua própria obra? Quem de nós pode chegar aqui e garantir que será salvo pelo que faz, pelo que fala, pelo que é? Quem pode garantir isso? Paulo diz: ninguém, nenhum de nós. Sabe por quê? Porque todos nós estamos debaixo da ira. Se somos pecadores, todos nós merecemos o quê? A morte. O nosso salário é a morte. E aí surge uma outra pergunta: como escaparemos dessa morte? Como escaparemos dessa situação? Se eu sou considerado culpado, se a ira de Deus, não é ira no sentido de Deus estar zangado, não é isso. Quando a gente fala de ira, então nós pensamos logo em explosões de raiva, né? Como se Deus estivesse bufando contra nós. Não é isso. A ira de Deus tem a ver com a sua justiça. A ira de Deus não é uma ira descontrolada, não é um ato descontrolado, não é alguém que chega bufando de raiva e com a sua raiva ele vai e lhe pune. Não é isso. Quando Paulo fala sobre a ira de Deus, ele está falando do fato de Deus ser justo, de Deus ser santo, e por ele ser santo, ele precisa agir de acordo com a sua natureza. Deus não compactua com o pecado. Deus não pode andar junto com um pecador na sua condição de escravidão de pecado. Enquanto esse homem não for resgatado, enquanto esse homem não for perdoado. E veja, se Deus precisa punir o pecado desse pecador, como é que ao mesmo tempo ele pode salvar? Se ele precisa derramar a morte e a sua ira justa contra o pecado desse homem, como ele pode ao mesmo tempo derramar a sua ira nesse homem e salvar esse homem para estar eternamente com ele? Se ele fizer isso em mim e em você, nós estaremos o quê? Perdidos. Hebreus capítulo 10 diz: ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo, porque ele é fogo consumidor.
que, irmãos, nós não podemos ter essa visão romântica de um Deus que jamais vai derramar a sua ira e o seu juízo sobre os pecadores. Deus vai derramar a sua ira, já tem derramado a sua ira. Deus, é claro, ainda não de forma plena, mas Deus estabeleceu um dia que a Bíblia chama o dia do juízo. E nesse dia, o texto de Apocalipse é claro, o texto de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses e muitos outros textos de que Deus derramará a sua ira. Inclusive em Apocalipse diz que os homens ímpios terão sobre si a ira de Deus e a ira do Cordeiro. Veja, não vai ser um cordeiro mais para salvar, para morrer, para se sacrificar em favor dos pecadores, mas um cordeiro que vem julgar e que vem colocar em prática a ira ou o juízo contra os pecadores, porque ele é santo e ele precisa punir. Como nós escaparemos dessa ira? Paulo diz aqui no capítulo 3, só há uma possibilidade do homem escapar da ira do juízo de Deus. Nós não podemos brincar com essas coisas, irmãos. Só podemos escapar pelo juízo de Deus se a ira dele cair no nosso substituto. Ele precisa derramar a sua ira em nós. E se a ira dele não cair em nós, nós estaremos perdidos. Mas cair em nós como? Na pessoa do substituto. Por meio legal, ele escolhe o próprio Filho, Jesus Cristo, que é santo, que não tem pecado, que não merece em hipótese alguma morrer. Jesus não merece morrer. Jesus, ele morre não por seus pecados, porque ele não tem pecado. Então a morte não tem nada a ver com ele. Se o salário do pecado é a morte, Jesus não pode morrer, porque Jesus não tem pecado. Mas ele é homem. Ele é o ente santo, que é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele nasce de Maria, mas não num contato de Maria com um homem, mas por uma gestação ou uma geração que é produzida pelo poder de Deus, pelo Espírito que vai habitar em Maria e gerar aquele filho. Ele é o próprio Deus encarnado. Filipenses, Paulo diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se em forma de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz, e por isso Deus o exaltou agora como homem, não como Deus que ele já era exaltado, sobre todas as coisas, e que ele tem um nome que está sobre todo nome, e todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele se torna homem, mas não peca, é tentado por Satanás. Satanás tenta destruir a obra de Cristo, porque se Cristo cai nas tentações do diabo, nós estaríamos perdidos, porque ele iria merecer a morte como todos nós merecemos. Mas ele não cai, ele é santo. Ele mesmo diz aos seus acusadores: quem me convence de pecado? Hebreus vai dizer que ele foi tentado em tudo, mas em nada pecou. E aí ele assume o meu lugar, ele assume o seu lugar. E a ira de Deus, que é destinada a mim, porque eu sou pecador, cai totalmente na pessoa do meu substituto, do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, derramada totalmente sobre ele. E agora eu sou salvo dessa ira, quando eu deposito a minha esperança e a minha fé naquilo que Jesus Cristo fez por mim, recebendo através dele a libertação dessa ira. Eu saio desse estado de culpa e de merecedor de juízo e passo agora para um estado de liberdade. E não somente de liberdade, mas agora com essa liberdade eu ganho todas as bênçãos que Cristo conquistou para mim. Veja, eu não somente sou livre da punição, eu não somente sou livre da ira de Deus sobre mim, na pessoa de Jesus Cristo, mas além de ser livre, eu recebo com ele muitas outras bênçãos. Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, é sobre essas bênçãos para quem está em Cristo, para quem foi justificado. O que é ser justificado? É quando eu saio desse estado de culpa e de merecimento da ira e passo agora a ser livre e mereço as bênçãos da salvação, não pelo que eu faço, não pelas minhas obras, mas pelo que Jesus Cristo fez. Se você for depender de você mesmo, se eu for depender de mim mesmo,
Se nós formos depender das nossas obras, nós não escaparemos da ira dele. Pode ser que você seja bem-sucedido nessa vida. Pode ser que você seja um homem poderoso, uma mulher poderosa. Pode ser que você tenha uma grande influência. Pode ser que você ganhe o mundo inteiro. Mas como Jesus Cristo diz, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que adianta você acumular todo tipo de tesouro nesta vida, fama, poder, glória, se você vai perder a verdadeira glória e a eternidade que está nele? Será que a nossa vida e a nossa esperança é só nas coisas deste mundo? Será que a minha vida, que vamos dizer, esteja dentro de 100 anos, se eu tenho apenas um século de vida? Eu estou sendo bem otimista, né? Bem otimista com todos vocês. Não é verdade? Alguns de nós vamos chegar a 90, outros vão só a 60, outros só até 70. Pastor, pelo amor de Deus, eu estou em que meia? Eu não sei. Mas Deus sabe. Deus escreveu já a nossa história, já está escrita. Ela está apenas acontecendo, mas já está escrita, olha. Antes da fundação do mundo, antes de você vir, já está tudo escrito. Salmo 139, nossos dias já foram contados e estabelecidos. Você não vai viver nem uma hora a mais daquilo que Deus estabeleceu, nem eu. Pode ser rico, pode ser poderoso, pode ser o que for. Pode ser o presidente da república. Quando chega a hora, nós vamos. E a questão é, vamos para onde? Onde está a nossa esperança, irmãos? Quem é a nossa salvação? Naquele dia nós vamos confiar em nós mesmos? Nós vamos dizer, eu estou tranquilo, pode vir me buscar. Estou tranquilo, olha, bota a mão no peito, estou tranquilo, eu sou um homem íntegro. Eu tenho uns pecadinhos lá, mas eu já resolvi a situação. Está certo, estou seguro, eu vou me salvar pelas minhas obras. Paulo diz não, porque não há um justo sequer. A partir do momento que nós nascemos e chegamos nesta vida, nós já estamos debaixo da ira. Porque herdamos o pecado de quem? Dos nossos pais. É isso que ele vai dizer em Romanos 5, do verso 12 em diante. Nós somos pecadores porque Adão e Eva pecaram. Somos pecadores porque o pecado foi imputado sobre nós, foi colocado legalmente como uma maldição e uma punição em nossas vidas. E nós não temos como escapar, se não for pela pessoa de Jesus Cristo. Aqui no capítulo 3, ele vai dizer justamente isso. A partir do verso 23, quando ele afirma, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí ele vai dizer, sendo justificados gratuitamente. Deus nos torna justos pela sua graça, é de graça. Mediante a redenção, ou seja, o resgate, aquele que paga um preço para nos salvar, para nos libertar. Quem foi ele? Jesus Cristo. O texto diz aqui, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus, veja, propôs no seu sangue, como propiciação mediante fé, a fé, para manifestar a sua justiça. Veja, quer dizer que a morte de Cristo, ou na morte de Cristo, Deus manifesta a sua justiça? Como é que você entende isso? Como é que Deus manifesta a sua justiça na morte de Cristo? Claro que a sua justiça é manifestada na morte de Jesus, porque ele pode dizer naquele grande dia, José, Antônio, Maria, você é salva. Não porque você merece, não porque você não seja pecadora, ou não porque você não seja um pecador. Naquele grande dia, ele pode chegar para mim e dizer, Adriano, você será salvo, você é salvo, você vai viver no novo céu, na nova terra, você vai ter um corpo glorioso. Mas não é pelo que você fez, é pelo que o meu filho, o Cordeiro de Deus, fez por você. É porque ele um dia derramou o seu sangue, ou seja, a minha ira, que é destinada a você, caiu sobre ele no seu lugar. Ele assumiu o seu lugar e a sua culpa, e eu puni ele por causa de você. E agora você, por meio dele, tem as bênçãos da salvação e da obra que ele realizou pela sua vida. Veja como é diferente. Então, como é que a justiça de Deus é revelada? É claro que é revelada dessa forma. Ele está me salvando, mas ele não deixa de punir os meus pecados. Ele precisa punir o pecado com a morte. Mas como é que ele pode punir o meu pecado com a morte e ao mesmo tempo eu ter vida? Somente se esse meu pecado, ou se os meus pecados forem punidos na pessoa de quem? De Jesus Cristo e não na minha. Porque se for na minha, eu estou frito, como diz.
Se o Cordeiro de Deus não morre por você, se você não crê na obra do Cordeiro, se você não é alcançado por essa obra, é sobre você que vai cair a ira dele. Se Jesus Cristo, que morreu por nós, disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, como é que nós achamos que vai ser a ira de Deus derramada sobre aqueles que estarão sem Cristo naquele dia? Pense nisso. As pessoas vão se desesperar, irmãos. Não há possibilidade de salvação depois da morte. A hora é aqui, a hora é agora. Não há oportunidade, não há como escapar. A hora é agora, a hora é enquanto você tem vida, e você não sabe até quando. A hora é essa, não é para você ser da Igreja Batista ou da Igreja Assembleia de Deus, mas é para você entender que Jesus Cristo, Ele derrama o seu sangue para que através dele nós possamos ser salvos da ira. Porque a ira não cai sobre mim, mas já caiu sobre Ele. E a partir do momento que eu abraço a obra dele na minha vida, essa ira que caiu sobre Ele, em meu lugar, ela se torna efetiva. Esse perdão da ira, essa obra justa que derrama a ira no meu substituto, se torna efetivo na minha vida, me livrando da ira, me libertando dessa condenação, me dando vida e, além disso, trazendo muitas bênçãos sobre mim mesmo, sobre a minha vida por causa da obra. Isso é a justificação. Ser justificado é sair da posição de condenação, de merecedor da ira, para uma posição de salvação, de vida, para uma posição de justiça, de justificação pela obra de Jesus Cristo. É isso que eu quero que você entenda. Volte para o capítulo 5, e aqui Paulo vai falar sobre 7 bênçãos que a justificação traz para nós. Eu vou ser bem prático com vocês, por causa do nosso tempo. Eu já me estendi muito aqui nesse início, para que fique mais claro. Então, se você pergunta: pastor, qual é a minha condição diante de Deus? Sem Cristo, é uma condição de perdição, de condenação, é uma condição de juízo, de culpa. E se você morre nessa condição, eu não posso dizer outra coisa, mas você estará perdido eternamente. Sobre você a ira de Deus vai ser derramada plenamente e não haverá salvação. Agora, se eu estou nessa condição, como eu saio dessa condição? Por meio da fé na obra de Jesus Cristo. É a partir do momento que você crê na obra dele, aí sim a obra dele terá efeito sobre você. Aí sim você será liberto dessa ira, desse juízo eterno, desse castigo eterno. E não somente isso, não somente será liberto, não só é algo que te tira de uma condição de sofrimento, mas é algo que traz bênçãos maravilhosas para a sua vida. Você passa a ser uma nova criatura e passa a gozar das bênçãos que Deus derramará em nós por meio dessa obra maravilhosa de Cristo. O irmão Flávio falou a semana passada sobre a esperança gloriosa que nós temos, a esperança de estar eternamente com o Senhor. Trouxe uma palavra de conforto no livro na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro. E Paulo ele vai repetir algumas coisas aqui que são parecidas em alguns momentos com o que Pedro fala. Mas veja, são 7 bênçãos que a justificação traz para nós. A primeira é a paz com Deus. Versículo 1 ele diz: justificados, ou seja, se somos justificados, veja, mediante a fé em quem? Em Cristo. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é claro, só podemos ter paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta acender vela, não adianta você usar uma roupa bonita, não adianta você aprender, decorar textos bíblicos ou abrir a sua Bíblia lá na sua casa no Salmo 91. Não adianta você querer vir para a igreja, pagar algum tipo de promessa, ou qualquer igreja. Você pode orar para todos os santos que você conhecer, tanto aqueles santos canonizados da Igreja Católica, que são simplesmente homens e mulheres, como também os santos que são aqueles que são chamados e separados por Deus para viverem conforme a sua vontade, que esse é o sentido de santos à luz da Bíblia, não o sentido que a canonicidade católica dá. Mas o que eu quero dizer a você é que não adianta, só há um meio de ter paz com Deus, e é por Jesus Cristo. E aí você me diz: por que eu preciso de ter paz com Deus? Claro, se eu sou pecador, você acha que Deus está como comigo? Se eu estou no pecado, eu sou inimigo de Deus. Eu já nasço inimigo de Deus.
É mesmo, pastor? Meu bebezinho, minha criança pequena é inimiga de Deus? Em relação às crianças, se elas morrerem na tenra idade, há uma discussão teológica muito grande sobre isso, embora a Bíblia não nos dê tanta clareza sobre esse assunto, mas alguns acham que Jesus Cristo, quando morreu na cruz, Ele também se sacrificou por todas as crianças que morrerão na sua fase infantil, sem terem condições de conhecer as Escrituras. Então há essa discussão. Então, quando a Bíblia diz das crianças é o reino de Deus, então dá a entender que essas crianças que são pecadoras só podem também ter o reino de Deus por intermédio de Cristo. Então Cristo morre por elas também na cruz, no seu sacrifício, por aquelas crianças que não terão condições de compreender o Evangelho ainda, porque são muito novas. Mas todos os que já podem entender a mensagem de salvação, se morrerem nessa condição, sem Cristo, morrem como inimigos de Deus. Não há como ter paz com Ele, não há como estar na sua presença, não há como ter uma relação de pai e filho com Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Ele diz: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não é? Paulo aqui diz que por meio dele nós temos paz. Em que sentido? A paz no sentido relacional. O Deus que é o inimigo dos pecadores, agora passa a ter uma relação de paz com eles. É isso que ele vai dizer aqui, irmãos, em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Somente por meio de Cristo, a nossa relação com Deus muda. De pecadores que estão debaixo de condição e de ira, no qual Deus é o próprio inimigo desse povo, como também uma situação de que não há possibilidade de comunhão. Mas no momento em que esse pecador se arrepende de seus pecados e crê em Jesus Cristo, na sua obra, ele tem paz com Deus. Na verdade, é o próprio Deus que vai até ele e chama essa paz, e gera essa paz através da obra de Cristo. Essa paz que nós temos, no sentido de estar em comunhão com Deus, por meio de Jesus Cristo, é uma paz que produz a paz interior. A paz relacional produz a paz subjetiva, produz a paz em nosso coração, ao ponto de Paulo dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que as vossas orações, antes de tudo, sejam conhecidas diante de Deus, com súplicas, com ações de graças, com petições, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo. Veja, tudo é Cristo. Se eu tenho paz na minha relação com Deus, com o Pai, é por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E essa paz que eu tenho na minha relação com Ele traz paz ao meu coração, porque eu sei quando eu pecar, eu tenho um advogado nos céus, que o seu sangue foi derramado e que meus pecados estão perdoados. Eu sei que quando eu pecar, eu posso me achegar à presença do Pai, não confiando em mim mesmo, mas dizendo: Senhor, me perdoa, e que o sangue de Jesus Cristo me purifique de todo pecado. Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Você está entendendo o nome dele agora? É por causa da obra dele. Se você não crê na obra dele, você pode usar o nome dele como for, não vai significar nada, vai ser somente um nome. Mas se você crê no que Ele fez por você, e você se aproxima de Deus, do Pai, e diz: Pai, eu estou na Tua presença mesmo sendo pecador, mas eu estou na Tua presença pelo que Cristo fez por mim, e é por causa dele que eu tenho segurança de que eu não serei destruído, nem punido eternamente, mas eu serei salvo por essa presença maravilhosa que me santifica e que me transforma. Para onde recorreremos, irmãos, se não for para a própria presença de Deus por meio do sangue de seu Filho? É isso que ele vai dizer no versículo 2. A segunda bênção: se a primeira é paz para quem é justificado, a segunda é acesso. Quando ele diz aqui: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Vocês lembram como era o culto no Antigo Testamento? O culto no Antigo Testamento tinha várias paredes. Eu estou usando o nome parede, mas não eram paredes no início, eram panos. Mas esses panos vão se transformar em portas e num véu muito grosso, né? Mas, independentemente de qualquer coisa, Deus ficava lá no Santo dos Santos, no tabernáculo ou no templo depois. E o povo ficava onde, irmãos? Onde era que o povo ficava? Fora, nos átrios. O povo adorava Deus de longe, ninguém chegava na presença deles. Teve 2 gaiatos que quis chegar na presença dele,
e queimaram um fogo estranho, que foram os filhos de Arão. Lembram? E o que foi que aconteceu com eles? Como diz o Matuto, bateram a biela, ali mesmo. O Senhor fulminou os dois, morreram na hora. Tentaram chegar na presença de Deus de qualquer maneira. E a ideia do texto, está lá em Levítico, se eu não me engano, capítulo 10, é de mostrar que Deus é santo. E que ninguém pode chegar na presença dele, nós que somos pecadores, não podemos chegar na presença dele de mãos vazias, irmãos. Ah, não, tem que chegar com alguma oferta, pastor? Não, não é oferta não. Aqui não tem negócio de igreja universal não, meu irmão. O evangelho não tem isso não. Chegar com dinheiro, com fogueira santa, vá para lá, isso não tem nada a ver com o evangelho. Né? Eu digo agora como os pentecostais, né? Está repreendido, né? Em nome de Jesus, não tem nada a ver isso aqui não. Pode chegar com dinheiro que for, com fogueira santa, com fogueira troncha, com o que for, não vai significar nada diante de Deus. Somente chegará à minha presença se tiver com um animal do seu lado, o inocente que derrama o sangue por você. Você coloca a mão sobre a cabeça dele e degola ele em seu lugar. Ou seja, o inocente morre pelo pecador e Deus recebe a oferta. Vocês estão entendendo? Substitutiva. Tudo isso apontando para quem? Para o Cordeiro, para Cristo, que iria morrer como inocente. Em favor de quem? De nós. Como é que eu chego à presença de Deus? Eu vou chegar confiando em mim. Eu sou pastor da Igreja Batista durante 20 e poucos anos. Deus, eu falo em teu nome. Que conversa é essa? Jesus Cristo diz, muitos vão chegar naquele dia, vão dizer, Senhor, nós fizemos milagres, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso e aquilo no teu nome. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São iníquos, porque nunca jamais foram justificados pela obra de Deus, mediante o que Cristo fez na cruz por nós, o oferecimento do seu Filho, do Salvador em nosso lugar. Nunca tiveram acesso à presença de Deus por meio de Cristo, e se nunca tiveram acesso nessa vida, não terão na vida por vir. Se você não tiver acesso, se eu não tiver acesso à presença de Deus aqui, eu não terei lá. Lembre-se disso. Se Cristo não for a porta pela qual eu entro na presença dele e alcanço perdão, alcanço graça, alcanço vida, se ele não for a porta nesta vida, ele não será na porvir. Não tem mais chance. É agora. É agora. A hora é essa, meus irmãos. A hora é essa, meu amigo, minha amiga, você que está aqui nesta noite. Paulo está dizendo àqueles que foram justificados, eles têm paz, eles têm acesso. Acesso a quem? Hebreus vai dizer que nós devemos ter até ousadia. Veja, quem era pecador, que ficava de longe por causa da distância que Deus colocava como um ser santo. Eu sou santo, e ele estava lá no átrio dele, no Santo dos Santos, e o povo lá fora adorando. Uma vez por ano um homem entrava ali naquele lugar, com o sangue do sacrifício que era feito pelo povo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava. No dia 10 do 7º mês, no dia da expiação. Só que para ele entrar lá, camarada, olha, né? Ele tinha que fazer o sacrifício por si mesmo. Ele tinha que depender totalmente do substituto, da confiança no substituto. Ele nunca dependia de si só. Ele nunca chegava e dizia, eu estou aqui, Senhor, já estou com a roupa branca, né? Um culto externo, os atos externos, eu sou religioso, está aqui eu na tua presença. Ele morreria. Inclusive, alguns acreditam que ele entrava com uma corda. Alguns acreditam que uma corda era amarrada na sua cintura, porque caso ele morresse, olha, puxa, quem é que vai entrar lá? Ninguém. Então, puxa, porque descia um fogo, naquele santo lugar descia um fogo, aquilo era escuro, irmãos, não tinha janela, não tinha nada, era uma escuridão total. O sumo sacerdote entrava ali, afastava o véu, entrava e aspergia 7 vezes o sangue na tampa do propiciatório. E ele esperava que Deus revelasse ali a aceitação do sacrifício em favor do povo. E descia um fogo e consumia aquele sangue. E ali ele saía feliz, dizendo, fui perdoado, eu saio. Mas todos os anos eles tinham que fazer isso. Quando Jesus Cristo vem, ele diz, o meu sacrifício, como diz Hebreus, é uma vez por todas. O sangue é derramado uma vez por todas. Não há necessidade de sacrifícios de animais, porque os sacrifícios de animais no Antigo Testamento é apenas para preparar o entendimento do homem acerca da obra de Cristo, em favor do pecador, como substituto. Então nós temos acesso. Quando você está sofrendo, quando você está enfrentando dificuldades,
A quem você recorre? Nós temos acesso a Deus, em nome de Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu pequei e o diabo tem lançado na minha mente que eu não presto, que eu não devo estar na igreja, que eu não sou crente, que eu não devo buscar o Senhor. Isso é mentira, irmãos. Nenhum de nós tem condição mesmo não, porque somos pecadores, mas em Cristo Jesus nós podemos adentrar. Ele é o novo e vivo caminho. Nós podemos adentrar com ousadia no Santo dos Santos, na presença do nosso glorioso Deus. E mais, em Hebreus ele vai dizer, e achamos graça que é oferecida a nós, que vem desse trono maravilhoso. Essa é a segunda bênção. A primeira, temos paz. A segunda, nós temos acesso. Vocês lembram que o texto de Lucas, capítulo 23, verso 45 diz, quando Jesus Cristo morreu, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, para dizer e afirmar que não há mais nenhuma barreira. Quando se tem Jesus Cristo, não há mais barreira, não há mais separação, mas nós podemos até, como Paulo diz, chamar Ele de Abba. A palavra Abba significa Pai. Que intimidade, nós podemos chorar na presença dEle, chamá-lo de Pai, nos debruçar na fé e na confiança de que Ele ouve as nossas orações e de que temos o seu perdão e a sua graça e a sua salvação, não pelo que nós somos ou fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Primeiro, paz. Segundo, acesso. Terceiro, que foi falado semana passada, esperança gloriosa. Eu vou adiantar, versículo 3, e não somente, versículo 2 ainda, na parte B, quando ele diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Veja, eu me glorio na esperança da glória de Deus. Onde está a nossa esperança, irmãos? Algumas pessoas, a Bíblia diz que elas não têm esperança. Outras, a Bíblia diz que essas pessoas colocam a sua esperança nas coisas deste mundo. Como, por exemplo, Provérbios, capítulo 11, versículo 7. Deixe marcado aí em Romanos 5, eu vou voltar para lá. Mas Provérbios 11, versículo 7 diz assim, morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. Por quê? Porque a esperança dele está apenas nas coisas deste mundo, desta vida. Provérbios 11, verso 7. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 12, ele diz que antes de conhecermos a Deus, nós não tínhamos esperança nesta vida. Onde estava a nossa esperança? Porque eu comecei a ler a Bíblia quando minha mãe, ela descobriu que estava com metástase. A minha mãe, ela teve uma hemorragia, uma mulher forte, 52 anos, e talvez ela já vinha sentindo alguma coisa, mas ela não falava nada. Eram essas pessoas do interior, muito dura, não tinha medo, receio de ir a médico. Vocês sabem como são esse povo. E de repente veio uma hemorragia que não parava mais, uma hemorragia uterina. E aí quando ela foi para o médico, nada de parar, e aí foi quando ela abriu o jogo e disse, eu preciso ser socorrida. E aí a gente socorreu, levou no hospital, e o médico, quando examinou, ele disse, a senhora precisa ir urgentemente para o hospital Doutor Laureano, lá em João Pessoa. Isso foi lá em Campina Grande. Porque a senhora está com câncer. Naquela época tinha CA, né? Dizia CA. O povo tinha até medo de falar câncer, pensava que pegava. Pensava que era uma maldição, que você, eita, eu vou falar esse nome e eu vou pegar. Vou morrer também com câncer. Minha mãe, eu não sei, eu nunca estudei a fundo a questão do câncer, mas parece que são 4 graus, eu não sei. Minha mãe já estava no 3º. E o médico deu 6 meses de vida. Já era metástase, já tinha tomado conta da bexiga, já estava subindo para os rins. 6 meses de vida. Ela viveu 4 anos para a glória de Deus. Nesse período do câncer, eu me converti, que eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a refletir, será que a nossa vida é só isso? É viver alguns anos e morrer e acabou? Será que a vida é somente isso? Será que a nossa esperança é só de viver alguns anos e nada mais?
E aí eu comecei a ler a Bíblia e Jesus Cristo diz, sempre os textos de Jesus apareciam como que em alto relevo nos meus olhos, que dizia aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Eu ainda não entendia o Evangelho. Eu não entendia o porquê Jesus Cristo me dava a vida eterna. Agora eu entendo que eu sou pecador, que eu mereço a ira, mas Ele veio assumir o meu lugar, sofreu a ira no meu lugar, mas ressuscitou pelo poder de Deus, por ser santo. Deus aceita o seu sacrifício em meu lugar, e agora por meio dele, eu sou salvo desta ira. E não somente isso, mas eu recebo todas as bênçãos da sua salvação. E eu me converti, ou melhor, fui convertido pelo poder do Espírito Santo. Aí Deus começou a me usar para eu ler a Bíblia, para eu estudar. Eu tinha passado no vestibular, eu tinha 17 anos, e aí eu tinha passado no vestibular para Ciências Biológicas, lá na Universidade Estadual da Paraíba, só que naquela época só tinha greve, né? Então a universidade estava em greve, eu passei um ano sem estudar, só lendo a Bíblia. Nesse ano eu evangelizava a minha mãe e fazia um culto na minha casa todas as semanas. Nesse negócio de eu pregar o Evangelho e cantar os hinos do cantor cristão, especificamente o hino de número 15 e o hino 108, chamada final, e o hino Ressurgiu, 101, eram os 3 que eu sabia mais, por isso que eu só cantava esse. Então o que é que acontece? Eu preguei o Evangelho, ela foi alcançada por Cristo, ela foi batizada nas águas e morreu com o Senhor. Está com Cristo. E nós um dia estaremos juntos para a glória de Deus como irmãos, porque aprove o Senhor fazer isso. Talvez se não tivesse acontecido o câncer, se não tivesse acontecido a enfermidade, eu não tinha lido a Bíblia. Então Deus tem seus planos, irmãos, e é isso que Paulo vai falar. Quando Paulo diz a nossa esperança é gloriosa, nós temos uma esperança, não é no dinheiro que está no meu bolso, nem na minha casa própria, nem no meu apartamento, nem no terreno que eu comprei não sei aonde. Ah não, porque eu vou ganhar dinheiro com isso, vou ganhar com aquilo, eu vou deixar para meus filhos, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma fortuna. Nós não podemos colocar o nosso coração nessas coisas, porque o mundo vai passar, mas as promessas do Senhor, as suas palavras ficarão, são eternas, vão se realizar em nossas vidas. E para que eu quero um mundo, se Deus já me deu um novo céu e a nova terra? Se eu já tenho um novo céu e uma nova terra como promessa, para que eu quero ganhar este mundo, irmãos? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Foi isso que Satanás ofereceu para Cristo, é isso que ele tem oferecido a mim e a você todos os dias. Ganhe o mundo, conquiste, seja rico, seja poderoso, faça a sua fortuna e pague um preço muito alto, que é a sua vida. Perca a sua vida, entregue a sua vida de bandeja ao diabo e passe a eternidade com ele, sofrendo. É isso que ele quer, porque ele já está condenado. Mas ainda há uma esperança. Por meio de Cristo nós temos paz, deixamos de ser inimigos. Por meio de Cristo nós temos acesso, deixamos de ser distantes. Por meio de Cristo nós temos uma esperança gloriosa, deixamos de ser desesperançados. Por meio de Cristo, irmãos, a quarta bênção está no versículo 3, que é o que eu acabei de falar agora, que são as tribulações. Nós enfrentamos tribulações, mas com o propósito de ter um caráter transformado, uma vida transformada. Versículo 3 ao 5, ou melhor, e 4, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz. Aí ele começa: perseverança, perseverança, experiência, e a experiência é esperança. Então, Paulo está dizendo aqui, peraí, eu sou justificado por meio da obra de Jesus Cristo, eu deixo de ser merecedor de juízo, sou agora livre dessa sentença, e sobre mim vem muitas bênçãos que são a paz com Deus, o acesso à presença de Deus. Eu tenho agora uma esperança gloriosa que é preparada para mim, como Jesus Cristo mesmo disse: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, ou eu estiver, estejais vós também comigo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Veja, eu tenho uma esperança gloriosa. Quarto, aí ele vai dizer: mas também tem tribulações enquanto estiver nessa vida. Não vá nessa não. Tem um slogan de uma igreja aí bem famosa: pare de sofrer. Isso é mentira. Você não vai parar de sofrer não, meu amigo. Vai aumentar a luta, vai aumentar o sofrimento por ser um cristão. Jesus Cristo diz: aquele que quer vir após mim, tome o quê? Um buquê de rosa? Toma aqui um buquê de rosas e comece a jogar. Olha que maravilha a minha vida. Pegue a sua cruz, tome a sua cruz. Cruz é sinal de morte, de sofrimento.
Porque com Cristo, irmãos, a luta vai ser maior, mas vai ser maravilhoso, porque é através dessa luta que Ele começa a mudar o meu caráter, a minha vida. É através dessa luta que Ele se revela a mim como um Deus amoroso, cuidador, como um Deus que está constantemente me protegendo, me ajudando, me fortalecendo. E aí Ele diz, olha, nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Quem não entende isso, diz, Paulo era louco. Paulo... Talvez um psicólogo lendo isso, ele diz, rapaz, eu acho que esse camarada ele deveria ter masoquismo, né? Ele era um masoquista. Porque ele diz que se gloria nas tribulações, veja, ele é feliz e se gloria nas próprias tribulações. Mas que tribulação? Não é o sofrer por ser um pecador, não é sofrer porque você está fazendo alguma coisa errada, mas é sofrer por Cristo, é sofrer por um irmão, é sofrer com a pessoa, é sofrer orando por ela, é sofrer sentindo a dor dela, se colocando no lugar dela, é sofrer por querer fazer as coisas certas no mundo que vive no maligno, no mundo que está no maligno. É querer viver a vontade de Deus no mundo que é totalmente contrário a essa vontade. É você querer ser honesto no mundo onde só há desonestidade. É você querer ser íntegro na sua vida sexual, ou seja, no que for, e o mundo te chamando sempre para o que é contrário àquilo que você tem como princípio e como vontade revelada de Deus nas suas escrituras, na Bíblia Sagrada. Então, o caráter cristão, aqui no verso 3 e 4, é a quarta bênção. Deus muda o nosso caráter através do sofrimento. É o fogo que vem para nos purificar, irmãos. Então, se você tem sofrido, meu irmão e minha irmã, se firme no Senhor. Há uma esperança gloriosa, você tem acesso à presença de Deus, você tem paz com Deus. Busque o Senhor, porque a tribulação vai gerar na sua vida o quê? Perseverança. É nas tribulações que nós aprendemos a depender mais de Deus e a buscar mais a sua presença, é ou não é? Quando tudo está bem, a gente já bota a mão no peito, né? Tudo está bem, dinheiro no bolso, as contas pagas, é uma bênção. Nenhum problema. Agora quando vem a luta... A gente vai recorrer a quem? Ao Senhor. Quando eu sei que o irmão começa a vir, o irmão nunca vem no culto de oração. Quando eu vejo o irmão vindo, direto eu já sei, aquele ali está na prensa, né? Pega, Senhor. Pai, vai lá. Primeiro eu esteja orando ali, Senhor, tem misericórdia do irmão, ajuda, né? Mas dá lapada, Senhor, precisa mesmo. Não é? Ele não faz isso comigo? Faz conosco? Mas eu pergunto, isso é ruim para nós? Se Deus está moendo o camarada, né? No moedor de milho, já que a gente está no tempo de milho, né? Aquele antigo, bota o milho e sai moendo, espremendo, sai só o caldo. Se Deus está fazendo isso conosco, o texto está dizendo é para que aprendemos a perseverar, a ter paciência, a suportar, a depender do Senhor. Que coisa maravilhosa. E essa perseverança vai gerar em nós o quê? Experiência. Experiência aqui, irmãos, na Bíblia NVI, vem traduzido como caráter aprovado. O texto no grego significa, dá uma ideia de maturidade. É uma pessoa madura. Você quer conhecer uma pessoa madura em Cristo? Com certeza essa pessoa passou por muitas lutas e muitos sofrimentos. O que dizer dos homens de Deus, de Paulo, de Pedro, daqueles homens que andaram com o Senhor? O que dizer dos homens do passado? Converse com um irmão, maduro na fé, firme na fé, perseverante. Conheça a história dessa pessoa, que ele vai contar para você, ou ela vai contar para você, as tribulações e as lutas que já enfrentou, mas com o Senhor do seu lado. O Senhor presente ali, nos dando força para a gente vencer. E a perseverança que gera experiência, que é um caráter aprovado, maturidade, ela fortalece ainda mais a esperança no nosso coração. Ele já tinha falado sobre a esperança gloriosa, mas ele repete aqui, né? As tribulações geram perseverança, a perseverança gera caráter aprovado, ou experiência, ou maturidade, e essa experiência me faz perseverar ainda mais. Eu não sou aquele crente como aquela semente que caiu entre as pedras, que logo cresce a árvore, mas quando vem as lutas, quando vem as tribulações, eu logo abandono. Não, o crente maduro é aquele crente que o sangue pode dar na canela, mas ele está lá. Mas não é porque ele é forte, não. É porque ele já experimentou a graça de Deus de tal maneira na sua vida, que ele continua experimentando e confiando, sabendo que Deus será fiel para com ele. Deus não o abandona. E que mesmo que ele tenha que enfrentar as lutas e as dificuldades e as dores, ele sabe que o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa, e ele jamais pensa em abandonar o Senhor.
Agora o crente papel, o crente isopor, é aquele crente, qualquer coisinha ele já se quebra, já está com raiva de Deus, já não quer mais vir à igreja, fica com raiva de todo mundo. Esse aí ele precisa amadurecer e Deus vai gerar o amadurecimento. Se ele é um filho de Deus, se ele nasceu de novo, Deus vai tratar com ele, ou com ela, no tempo certo. No tempo certo. E a gente tem que ter o quê? Paciência. Porque é uma ovelha também do Senhor e a gente tem que orar por essa ovelha, abraçar e cuidar. Porque é uma ovelha mais frágil, né? O corinho ainda é fininho, né? A lãzinha ainda é pouca, não aguenta muita lapada, mas vai ficando encaliçada, vai aprendendo. E nós vamos ajudando uns aos outros em nome de Jesus. A quinta bênção, irmãos, veja que coisa maravilhosa, está no versículo 5. Ele diz: ora, a esperança não confunde. Aqueles que estão em Cristo não são confundidos, nem vão deixar de crer. Por quê? Porque Deus já derramou o seu próprio amor em seus corações pela presença do Espírito Santo que está neles. Que coisa maravilhosa. Nós amamos a Deus e perseveramos nele porque ele derramou esse amor em nós. Não é porque eu sou cheio de amor no coração. Jesus, eu te amo, né? Não. Muitas das minhas ações demonstram que o meu amor por Cristo é muito pequeno. Mas Deus, ele me amou e ele me faz amá-lo. João vai dizer isso na sua primeira carta, no capítulo 4, quando ele diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele derrama do seu... Que coisa maravilhosa, até isso ele faz por nós. Ele derrama do seu amor no nosso coração, nos dando do seu Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor. Para que nós possamos amá-lo. E esse amor não nos faz voltar atrás, porque quem ama, persevera. Quem ama, persiste. Quem ama, acredita. Quem ama, continua. E nós continuamos porque amamos a Deus e só amamos porque ele derramou esse amor em nosso coração. Adiante, irmãos, versículo 6, até o versículo... o 6 continua falando sobre o amor, e aí ele vai mostrar na prática o que é esse amor de Deus, quando ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Paulo, ele costuma usar o argumento do menor para o maior. É muito comum isso. É um argumento... Paulo era conhecedor também da filosofia grega, e é comum esse argumento do menor para o maior, no qual ele diz: olha, se Deus fez uma coisa quando nós não éramos nada, imagina agora que nós somos alguma coisa. Então, do menor para o maior. Se ele nos amou quando nós merecíamos a sua ira, imagina agora que nós já somos justificados. Vocês estão entendendo? Se ele nos amou quando nós estávamos separados, abandonados, distantes, inimigos, e ele veio até nós e nos abraçou e nos tirou dessa condição, imagina agora que você está com ele. Se ele derramou o seu amor e nos salvou quando nós ainda éramos pecadores, imagina agora que nós já somos justificados pela obra de Cristo. Por que Paulo está dizendo isso? Para que nós tenhamos segurança da nossa salvação, da obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. E aí ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo. Aí Paulo começa a pensar e ele diz: veja, vamos dizer que tem um homem importante em nossa vida, dificilmente alguém morreria por ele. Ele diz: olha, se é difícil alguém morrer por um justo, imagina morrer por quem não vale nada. Não é verdade? Porque não tem justo. E aí ele diz no verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Só que com Cristo foi diferente. Ninguém é bom, todos são pecadores, não há um justo sequer, e ele veio e morre justamente por esse povo. E aí no verso 8 ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. E aí ele é claro, sendo nós ainda pecadores. Então veja, as bênçãos da justificação: primeiro, eu tenho paz com Deus. Segundo, eu tenho acesso a Deus. Terceiro, eu tenho uma esperança gloriosa. Quarto, eu tenho um caráter transformado na minha vida através das tribulações, gerando perseverança, experiência e esperança. Quinto, eu tenho o amor de Deus dentro do meu coração, é derramado na minha vida. Sexto, eu sou salvo da sua ira. É isso que ele vai dizer. Veja, se ele me amou quando eu era ainda pecador, verso 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele o quê? Salvos da ira. Eu posso dizer que Jesus Cristo me salvou e que por meio dele não há ira, mas há bênçãos reservadas para mim. Eu estou seguro com ele, somente com ele, pelo seu sangue. Que maravilha, irmãos.
Ele me salva da ira, porque a ira já caiu sobre ele. Ele me salva da ira, porque ele já recebeu essa ira na cruz, em meu favor. Então eu sou salvo da ira. Essa é a sexta bênção. E a última bênção: eu tenho reconciliação perfeita e eterna com Deus. Primeira coisa que aconteceu quando o homem pecou lá no Éden é que ele foi expulso juntamente com Eva. Não há comunhão entre Deus Santo e o homem pecador. Expulso do Éden, não tem mais como ele voltar. Mas tem como Deus salvá-lo. A partir do momento que Deus vai até esse homem e entrega o seu filho para pagar por esse homem, para que esse homem, por meio de seu filho, volte a Deus e tenha a comunhão que ele tinha antes da queda. E se tornará perfeito e pleno quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez. Mas eu quero dizer a você, no versículo 11, 10 e 11, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, veja que só é pela morte de Cristo, pela obra dele, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, que maravilha! Quais são as bênçãos da obra de Cristo em nossas vidas, trazendo o perdão dos pecados e a libertação da ira, sendo nós assim justificados? Primeiro, tenho paz com Deus, tenho acesso a Deus, tenho esperança gloriosa. O caráter cristão é gerado na minha vida através das tribulações. Quinto, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Sexto, eu sou salvo, nós somos salvos da ira vindoura. E sétimo, nós somos plenamente reconciliados com o Senhor. E aí, irmãos, eu quero encerrar apenas com algumas aplicações. Primeiro, para você que está aqui nesta noite e que ainda não confessou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, que não depositou conscientemente a sua fé na obra dele, eu quero dizer que essas bênçãos aqui, elas ainda não estão com você, mas poderão estar, se você arrepender-se de seus pecados e confiar plenamente que somente por meio de Jesus Cristo você será salvo. Você precisa crer nele, você precisa arrepender-se de seus pecados, porque se você morrer nessa condição, a ira de Deus lhe alcançará. Na verdade, a ira de Deus já está sobre você. Desde que o homem nasce, ele já está com essa ira sobre sua vida. E ele só escapa dessa ira se um dia na sua história, enquanto ele estiver vivo neste mundo, ele reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Essa é a primeira aplicação. A segunda é para nós que já somos crentes. Irmãos, nós não temos nenhum motivo para murmurarmos e reclamarmos de alguma coisa. Veja que tantas bênçãos e muitas outras nós poderíamos relatar aqui nesta noite. Eu tenho o privilégio, e você, de ter acesso à presença de Deus. Eu nunca tive acesso nem à presença de um vereador. Nunca fui, até porque eu não sou muito fã de política. Não tenho nada contra e nós devemos fazer política, de modo certo. Mas eu nunca nem conversei, nunca nem fui recebido, nem pelo prefeito de Jaboatão dos Guararapes. Grande coisa, hein? Não é verdade? Mas eu tenho acesso à presença dos reis, sem precisar marcar hora nenhuma, sem ser fulminado pela sua ira, mas ser recebido pelo seu amor, com a sua graça derramada sobre mim constantemente, não pelo que eu sou, mas por causa do meu Salvador Jesus Cristo. Eu tenho acesso a Ele. Você pode ser rejeitado pelo seu patrão, você pode ser rejeitado pela sua família, você pode ser rejeitado na sua igreja, você pode ser rejeitado onde for, na sua escola, você pode ser o patinho feio da turma, você pode ser o que for, pode não ser considerado por ninguém, mas uma coisa é certa: por meio de Jesus Cristo você terá acesso à presença de Deus, e dessa presença você receberá graça sobre graça na sua vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós não temos que reclamar. Estou com pouco dinheiro no bolso, estou com isso, estou com aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo. Você tem acesso à presença de Deus, vá até Ele.
porque Ele pode todas as coisas, Ele é Senhor de tudo. Terceira coisa, irmãos, nós precisamos fazer algo mais pelo Senhor. Nós precisamos, irmãos, usar mais nossas vidas para a sua glória. Se Ele fez tudo isso por nós, o que nós temos feito para Ele? Quando nós vimos a igreja, não é para a gente comparar a nossa vida com a dos outros, eu venho, fulano não vem, eu faço, fulano não faz, não é para isso. Mas quando nós vimos a igreja, é uma maneira da gente reconhecer que precisamos uns dos outros para crescermos na presença dEle, para que Ele seja glorificado. Deus se agrada com o meu culto individual? Sim. E eu posso cultuá-lo na minha casa, eu posso cultuá-lo no meu quarto, na minha sala, eu posso cultuá-lo no quintal da minha casa, se eu moro em casa, eu posso cultuá-lo na escada do meu prédio, não importa, eu posso dobrar os meus joelhos e ter acesso à sua presença em qualquer lugar, com joelhos dobrados ou não, em pé ou sentado ou deitado, não importa, porque é por meio de Jesus Cristo. Mas não há, irmãos, como viver uma vida cristã sozinhos. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos cultuar ao Senhor juntos. E Ele valoriza tanto isso que Ele diz, onde tiver 2 ou 3, onde dizer meu nome, eu estarei ali presente. Então quando você vem à igreja, você vem para cultuar o Senhor junto com o povo dEle. Olhar no olho, ver a cara do irmão, ver a alegria do irmão, ou o choro do irmão. Para você perceber que você precisa dEle, Ele de você, e nós estamos caminhando juntos. O culto aqui é um culto público, irmãos. Eu venho para o culto, eu faço minha adoração sozinho no culto? Faço, mas ao mesmo tempo faço coletiva também. A minha adoração no culto não é só isolada, ela é junta com os meus irmãos. Quando eu pego na mão de um irmão para orar com ele, eu estou sentindo a dor do irmão, estou valorizando o que ele está passando, e estou crescendo com a fé dele. Pessoa que chega primeiro aqui na igreja, tem 80 e poucos anos, com a sua colega que é bem novinha, tem 70 e pouco. Duas mulheres de Deus. Vou dizer, os irmãos não sabem quem é, né? Não sabem quem é. Juntar as duas dá mais de um século, olha só. Que bênção. São as primeiras pessoas que chegam na igreja. Como é bom a gente ver essas irmãs aqui, adorando o Senhor. Como a gente aprende com elas. Nós precisamos estar juntos, irmãos. Nós precisamos nos esforçar para vir ao culto, para orar, para estudar a palavra. Porque a gente não é nada sozinho, nós precisamos uns dos outros. Louvado seja Deus por isso. E em último lugar, o que você tem dado a Deus? Quando eu digo dado, é dos seus dons, do que Deus tem entregado a você, em favor da glória dEle. Porque sabe quando você vai glorificar o Senhor? É quando você usa seus dons em favor dos outros. Não existe essa ideia de glorificar a Deus sem ser por meio do outro. A glória de Deus, ela sempre se torna maior quando nós usamos aquilo que Ele nos dá em prol do seu povo, em prol da sua igreja, em prol da sociedade. Então é aquela ideia, se eu não amo o meu irmão que eu vejo, eu não posso dizer que amo a Deus que não vejo. Se eu quero servir a Deus, eu tenho que começar servindo meu irmão, porque é servindo meu irmão que eu sirvo a Deus. E por aí vai. Nos ajude, que Deus nos ajude para que a gente possa crescer nisso. Amém? Deus nos abençoe, e eu convido você a...